Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bem, amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Começando mais uma vez o nosso programa Escola da Fé. É um programa em que nós levamos a você um pouco daquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos a igreja vem aprendendo com o Divino Espírito Santo, aprendeu com Jesus e continua aprendendo com o Espírito Santo. A nossa fé, a doutrina católica, aquilo que é importante para que a gente tenha uma fé consistente, ok? Vamos rezar como nós fazemos sempre, pedindo ao Senhor a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje vamos continuar o estudo que nós fizemos na semana passada. Eu estou abordando uma série de temas importantes para a nossa fé católica. Nós temos como fundamento da nossa fé, principalmente Jesus Cristo. Toda a Sagrada Escritura está centrada em Cristo. O Antigo Testamento previa tudo o que ia acontecer com Cristo. E o Novo Testamento, a sua realização. Né? Então, é muito importante conhecer tudo sobre Jesus. São Paulo dizia, né, lá na carta aos Filipenses, eu tenho tudo como perda. Para mim, interessa conhecer Jesus Cristo. O resto, para mim, é como se for, eu uso até a palavra esterco. Esterco é uma coisa que se joga fora, né? Está lá, ele diz, para conhecer Jesus Cristo. Então, hoje, na semana passada, no programa da semana passada, eu falei sobre a divindade de Jesus. Não é? E hoje eu quero colocar o seguinte, o que o Antigo Testamento previa sobre Jesus? São mais de 30 previsões de o que ia acontecer com o Messias, para que quando ele chegasse, o povo reconhecesse. Infelizmente, muitos não reconheceram. E a tal ponto de levá-lo à cruz, achando que ele fosse um farsante. Não é? Eu mostrei bem na semana passada, no programa da semana passada, e que não é nada disso. Bem, mas antes eu quero só lembrar o seguinte, nós temos o e-mail desse nosso programa, escoladafé@cançãonova.com. Esses slides que eu vou usar aqui hoje, estamos com um pequeno problema hoje para colocar os slides no plasma. Se a técnica ali conseguir colocar ainda, eu vou usar. Se não, eu vou ter que usar a minha planilha ali no papel. Vai ficar um programa um pouco mais difícil, mas peço sua compreensão. Né? São coisas que às vezes acontecem. Mas esses slides todos, você pode ter acesso a eles, né, no Facebook. facebook.com/Escola da Fé. Ok? São as previsões todas que o Antigo Testamento fez sobre Jesus. Fiz um levantamento assim, de tudo aquilo que os profetas, né, colocaram como ia acontecer com o Messias. Muito bem. E outra coisa que eu quero dizer aqui, antes de começar, é que a TV Canção Nova avança, né, na TV digital. Graças a Deus, já são 210 cidades que estão pegando já no sistema digital. É uma obrigatoriedade, né? E aí você pode acessar, qualquer dúvida, o site tv.cançãonova.com/tv-digital, ok? E aí tem aqui uma orientação que é a seguinte,
Você pode conferir no mapa da digitalização a sua cidade e, se você tiver alguma dificuldade, sintonizar no canal, verificar também a posição da sua antena. E qualquer dúvida você pode ligar para cá. Telefone 12 31 86 2600, né? Alguém vai te orientar sobre isso. Muito bem, então vamos começar a nossa conversa, né? Se nós conseguirmos aí entrar com os slides, a gente usa. Senão, a gente vai conversar aqui com o papel na mão. Eu peço desculpa a você, né? Mas o programa vai acontecer do mesmo jeito. Bom, Jesus colocava 3 coisas básicas para falar da divindade dele, para que os judeus o aceitassem como o Messias, que desde Moisés já estava sendo anunciado. A gente lembra que quando Jesus caminhou com os 2 discípulos de Emaús, o que ele contava para os discípulos de Emaús? Desde Moisés até os profetas, ele falava de tudo que, né, o Antigo Testamento previa sobre ele. E depois, quando ele se manifestou, os discípulos diziam: nossa, não queimava o nosso coração quando ele falava para nós das Escrituras? Porque Jesus pegou desde lá de trás e foi mostrando tudo que... E é isso que eu queria mostrar um pouco nessa aula de hoje, ok? Ele diz: as Escrituras falam de mim. Então, era o primeiro testemunho que Jesus dava de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Segundo, pelos milagres que ele fazia, claro, mostrava ali a divindade dele, né? E também por outras coisas que ele, né, fazia, que mostrava, né, o seu poder, a sua divindade, né, a sua capacidade, que mostrava tudo isso. Principalmente, ele destacava o testemunho de João Batista, né? João Batista que o batizou, né? E que apontou para os seus discípulos dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essas 3 coisas Jesus colocava assim como credenciais, né, da divindade dele, da filiação divina, né? As Escrituras falam de mim. Segundo, vejo os milagres que o Pai, que eu faço em nome do meu Pai. Ou seja, é o testemunho do Pai. Além do Pai dar o testemunho dele no batismo, né? Este é o meu filho bem-amado. Também na transfiguração, né? Este é o meu filho bem-amado. E também, né, o testemunho de João Batista. Bom, parece que nossos slides aí voltaram, graças a Deus. Então vamos aqui, olha, as profecias, né, do Antigo Testamento sobre Jesus. É isso que a gente vai ver hoje. Então, Jesus colocava: são as Sagradas Escrituras que dão testemunho de mim. Ele colocava bem claro, né? Para que se cumpram as Escrituras até o fim. Muitas vezes Jesus repetiu isso daqui: para que se cumpram as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras que eram assim as credenciais dele. Então a gente vê aqui várias passagens: João 19, 28, João 15, 25, tem muitas outras que eu não coloquei aí. As Escrituras dão testemunho de mim, João 5, 39. Por quê? Porque os judeus conheciam profundamente as Escrituras. O que eram as Escrituras dos judeus? O Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, e os profetas, a lei e os profetas, que falavam dele. Então Jesus dizia: olhe para as Escrituras e vocês vão me encontrar. Pode passar. Bem, e foram os próprios judeus os guardas dos livros proféticos. Olha que coisa interessante. Não foi a igreja que escreveu os livros proféticos, não, foram os judeus, antes de Cristo. Está lá do século XV antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, talvez, até o século V antes de Cristo, as Escrituras foram escritas, né? Pode passar, tudo em hebraico, né? Agora, eu pergunto assim, não é? Quem será capaz de prever acontecimentos tão precisos há 700 anos antes? Profeta Jeremias, Isaías, Malaquias, muitos e muitos séculos antes de Cristo, disseram exatamente o que ia acontecer com ele. E aconteceu. Agora eu pergunto: quem é capaz de prever se daqui a um ano, no dia de hoje, no ano que vem, vai chover, ou vai fazer sol, ou vai acontecer alguma coisa, né? Ninguém pode prever nada. Mas essas previsões, assim, milimétricas, que os profetas anunciaram, provavam
a divindade dele, né? Séculos antes da vinda de Jesus Cristo, os judeus tinham em suas escrituras uma série de vaticínios concretos referentes ao Messias, ao Filho de Deus. Vamos lá. Isso é que eu quero mostrar aqui hoje. Olha o que dizia Santo Agostinho. Presta atenção nessa palavra de Santo Agostinho. Não nós, mas os judeus, são os conservadores desses livros que são nossos. Os livros estão com a igreja, mas não fomos nós que escrevemos, foram os judeus. Quando queremos demonstrar que Jesus foi profetizado, apresentamos esses livros aos pagãos. Todos esses livros em que Jesus Cristo está profetizado, todos estavam séculos antes da vinda de Cristo em poder dos judeus. Eles são os seus guardiões. Então, Santo Agostinho dizia, esses livros que provam a divindade de Cristo, não foram os cristãos que escreveram, foram os judeus, que depois muitos não aceitaram o Cristo. Muitos aceitaram. Os apóstolos eram judeus. Muitos sacerdotes judeus aceitaram o Cristo, mas principalmente aquela elite de fariseus, doutores da lei, né? Escribas, não aceitaram. Bom, tudo isso, algumas referências básicas dessa eu tirei desse livro, Jesus Cristo é Deus, de um padre espanhol chamado José Antônio de Labourou. Essa colocação de Santo Agostinho está na página 30. Depois eu quero mostrar esse livro. Esse livro é tão bom, Jesus Cristo é Deus, que esse livro o Padre Jonas colocou nas minhas mãos quando eu tinha 20 anos de idade, há 48 anos atrás. Sim, foi nas primeiras formações que o Padre Jonas dava para nós de jovens. Até hoje eu uso esse livro. E esse livro parou de ser publicado no Brasil. Eu fiz uma parceria com a editora Loyola e estamos republicando o livro de novo, porque ele mostra realmente as credenciais do Cristo como Deus. Bom, vamos em frente. Cada profeta descreveu um traço do Messias. Vejam quantas coisas agora nós vamos ver. Por exemplo, ele descenderá de Isaac, filho de Abraão, né? Está lá em Gênesis 26, 2. De Jacó, 28, 14. Da tribo de Judá, ele vai vindo, eram 12 tribos de Israel, Judá, Benjamim, Neftali, Manassés, Isacar, Dan, ele vai nascer da tribo de Judá. Da família de Davi, e nasceu da família de Davi em Belém, está lá em Jeremias 23, 5, 33, 15, ele nascerá de uma virgem, Isaías 7, 14, não cessará o poder supremo da tribo de Judá enquanto não vier o Messias. Gênesis 40. Já lá no Gênesis estava a previsão sobre ele. São mais de 30 previsões. Bom, vamos lá. Olha que passagem bonita essa de Isaías 11, de 1 até 9. Um renovo sairá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Ok? E um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Depois Jesus vai dizer, lá na sinagoga de Nazaré, né? Hoje se cumpriu essa escritura, né? O Espírito do Senhor está sobre ele. Ele é enviado para evangelizar os pobres, etc, etc, etc. Tudo muito bem definido, né? Daniel profetizou que ao findar 70 semanas de anos, se daria a prevaricação do povo, ou seja, o povo seria levado para o exílio, né? Seguindo-se a morte do Messias. Daniel já previa como é que seria o Messias, a morte dele, lá em Daniel 9, de 24 até 27. Ok. O profeta Ageu, né, que já é um profeta que vem depois do exílio, quando o povo de Judá voltou do exílio da Babilônia, lá por volta do ano 530 a.C., o profeta Ageu profetizou que o Messias penetraria no templo de Jerusalém, e o Cristo entrou nesse templo. Reconstruído após a volta do exílio da Babilônia. Foi reconstruído, né, pelo sacerdote Esdras e pelo governador Neemias. Malaquias confirmou a predição, dizendo que o Messias viria para o segundo templo, que é esse templo que foi reconstruído, e após sua vinda permaneceria para sempre destruído. O templo foi destruído 70 anos depois de Cristo, né, pelos romanos. Malaquias confirmou, olha que previsão maravilhosa, confirmou a previsão de Ageu e anunciou que o nascimento do Messias seria em Belém. Malaquias 5:1. Isso aqui foi profetizado 500 anos antes de Cristo. Ele vai nascer em Belém.
E Jesus não era de Belém, Jesus morava em Nazaré. Mas quando Maria estava grávida, na hora de dar à luz, foi obrigada a ir a Belém, por quê? Porque tinha que fazer o recenseamento do imperador romano. Exatamente em Belém nasce o menino, que era a cidade do rei Davi. Quer dizer, as profecias se cumpriram na íntegra, né? Sabe, isso é importante, gente, porque isso mostra que a nossa fé não é um chute, nossa fé não é uma axiologia, nossa fé tem credenciais, nosso Deus tem credenciais. O grande problema das pessoas é que vai acreditando em qualquer coisa, sem pedir as credenciais. Não, peraí, não pode chegar alguém na sua casa e dizer assim, eu sou Polícia Federal, eu vim aqui, peraí, cadê o seu documento? Cadê a sua identidade de polícia? Cadê o seu brasão da polícia? Mostra as suas credenciais, depois eu deixo você entrar. Entenderam? Porque tem muito farsante nesse mundo, né? Que vai enganando as pessoas e as pessoas não se preparam. Pode passar? Olha que coisa bonita. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Isaías profetizou que o Messias pregaria especialmente na Galileia. Não é o que aconteceu? A primeira etapa de Jesus foi na Galileia. Depois a segunda etapa foi quando ele caminhava para Jerusalém. E a terceira etapa foi em Jerusalém, onde ele morreu. Ali na Galileia, ele escolheu os 12 apóstolos. Ali na Galileia, ele teve a transfiguração no Monte Tabor. Ali na cidade de Naim, ele ressuscitou aquele jovem. Ali na Galileia, ele transfigurou no Monte Tabor, que é na Galileia. Ali na Galileia, ele fez o milagre das bodas de Caná, que Caná é tudo na Galileia. O profeta anunciou, ele vai pregar primeiro na Galileia. Zacarias predisse que a venda do Messias seria por 30 moedas. Exatamente, Judas vendeu ele por 30 moedas. E que o traidor as lançaria no templo. Não foi o que Judas fez? Jogou no templo e depois foi se matar. E com ela se compraria uma olaria. O que era essa olaria aqui? Comprou aquele lugar onde os judeus queimavam o lixo, que eles chamavam de Geena, né? E também era um local assim que os judeus desprezavam. Exatamente tudo isso aconteceu. Previsto aqui, em Zacarias 11:12. É impressionante essas credenciais. Vamos lá. Os salmos também falam muito do Messias. E a igreja soube interpretar, nesses 150 salmos, aqueles salmos que falavam do Messias. Por exemplo, os salmos anunciaram que o Messias seria despojado de sua túnica, dividida por sorteio entre os soldados. Salmo 21:19. Seria morto com as mãos e pés transpassados por cravos. Salmo 21:17. Que no suplício da cruz sofreria sede, a língua colada ao paladar. Salmo 21. Todo Salmo 21 mostra isso. E lhe dariam vinagre para beber. Salmo 68:22. E todos zombariam dele na cruz. Né? Eles não disseram lá, esperou no Senhor, livre-o, salve-o, se é que o ama. Né? Salmo 21:7. É uma outra previsão exata. Vamos lá. Zacarias, que também é 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, é um profeta depois do exílio, completa anunciando que permaneceriam a olhar o cadáver aqueles mesmos que o haviam transpassado com sua lança. Está lá, Zacarias 12:10. Quer dizer, a previsão de que ele seria transpassado com uma lança. Foi a última coisa que um soldado fez, o longuinhos, né? Que longuinho vem da palavra longus, que em latim quer dizer lança. E que, segundo a tradição da igreja, se converteu. E dentro da Basílica do Vaticano tem uma imagem de mais de 5 metros, bem em frente ao altar mor da Basílica de São Longuinho. Né? Daí o profeta já tinha anunciado isso. Isaías predisse que o Messias seria apontado como malfeitor, e entre eles colocado, Isaías 53, que seria condenado à morte, que haveriam de esbofeteá-lo, açoitá-lo e nele escarrar. Seria despojado de sua túnica, dividida por sorteio entre os soldados. Não foi exatamente o que aconteceu? E não foi a igreja quem escreveu isso. O importante é dizer isso. Isso os judeus escreveram. Zacarias era um judeu, lá de 700. E quem guardou tudo isso não foi a igreja. Santo Agostinho destaca bem. Foram eles. Eles não tem fraude. Vai.
Seria morto, ainda Isaías, com as mãos e pés transpassados por cravos. Quem é capaz de 700 anos antes prever que o Messias seria crucificado assim, né? Na cruz sofreria ele o tormento da sede, né? Jesus disse na cruz: eu tenho sede. É uma das 7 palavras dele, né? A língua ressecada como uma telha colada no paladar. Para aliviá-lo da sede, apresentar-lhe-iam uma esponja embebida em vinagre. Não foi o que aconteceu? Todos quantos o viam cravado na cruz iam escarnecer dele e, meneando a cabeça, diriam: esperou no Senhor, livre-o, salve-o agora, se é que o... Não é exatamente o que as pessoas fizeram olhando para Jesus na cruz? Não é ele o Filho de Deus? Deus não ama? Então, desce da cruz. Você não é o Messias? Não é rei? Impressionante, né? Vamos lá. As citações sobre a paixão de Jesus são extremamente detalhadas. Basta ver o profeta Isaías, né? Aqui os Salmos, né? O Messias seria traído por um amigo. Salmo 40, Salmo 55, e o cumprimento da profecia está em Mateus 10, 4 e João 13, 21. Um amigo o traiu, né? O que o Salmo dizia? Aquele que comia comigo levantou contra mim o seu calcanhar, me traiu. Judas, né? Exatamente. E aqui eu vou colocar a citação e vou colocar a realização da citação. Vai acompanhando aí, pode passar. Por exemplo, seria vendido por 30 moedas de prata. A citação é de Zacarias 11, 12 e está comprovado em Mateus 26, 15, quando Judas o vendeu por 30 moedas. As 30 moedas seriam lançadas no templo, previsão de Zacarias, confirmação de Mateus 27, de 5 a 7. Ele seria abandonado por seus discípulos, está lá, previsão de Zacarias, realização Mateus e Marcos. Então, é o Antigo e o Novo confirmando tudo. Seria acusado por falsas testemunhas, está lá, Salmo 34, 11, confirmação Mateus 26, 59, 61. Seria bom se você depois pudesse em casa conferir essas coisas. Aqui eu estou só colocando assim as citações, mas se você quiser conferir, isso mostra por que Jesus dizia: para que se cumpram as Escrituras, para que se cumpram, ou seja, para que vocês saibam que eu sou o Messias, porque o que os profetas anunciaram lá está acontecendo aqui agora, ok? Vamos em frente. O Messias ficaria mudo diante dos seus acusadores. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Citação de Isaías, confirmação de Mateus 27, 12 a 14. O que mais? Seria açoitado e ferido. Isaías 53, Zacarias 13, confirmado em Mateus 27 e 26. O Messias seria esbofeteado e cuspido. Isaías 56, está lá a confirmação em Mateus e em Lucas. Seria escarnecido, os Salmos 22, de 7 a 8, lá em Mateus 27, João 19, 2, 3. Suas mãos e pés seriam transpassados, Zacarias 12, 10, Lucas 23. Então, vejam quantas citações, né? Isso mostra, né, que não houve assim acaso, né? Nem coincidência. Foi um plano que estava realmente definido, bem claro. Vamos lá. O Messias seria crucificado entre malfeitores. Olha que previsão. Que seria crucificado entre malfeitores. Isaías 53, 12, a confirmação está lá em Mateus 27, 38, Marcos 15, 27 a 28. Ele intercederia pelos seus algozes. Senhor, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Está lá em Isaías 53, confirmação em Lucas 23. Seus amigos o contemplariam de longe. Está lá em Salmo 37 falando, realizado em Lucas 23. Passa. Né? Ele entregaria seu espírito a Deus. Né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está lá em
no Salmo 30, versículo 6, confirmação em Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Seus ossos não seriam quebrados. Olha que detalhe, engraçado, né? Que os dois que estavam crucificados com eles, os soldados quebraram os ossos, por quê? Para morrer mais depressa, porque o crucificado, ele aguentava aí um tempo, né, de respiração, porque ele apoiava nos pés e respirava. Quebrando os ossos da perna, o corpo arriava e aí morria logo. Por quê? Porque era sexta-feira e o sábado era o grande sábado da Páscoa, não podia ficar nenhum cadáver exposto. Por isso que Jesus foi sepultado às pressas na sexta-feira. Então, quebraram os ossos dos dois, mas o dele não. Porque quando o soldado chegou, percebeu que Jesus já estava morto. E os dois ainda estavam vivos. Então, não precisou quebrar nenhum osso dele, apenas perfurou o coração. Né? Mas o profeta já tinha anunciado, Isaías 53, né? Já tinha anunciado, seu corpo seria colocado na sepultura por um homem rico. E na José de Arimateia, tinha lá o sepulcro dele, era um homem rico, era um homem do Sinédrio, do tribunal judeu, e sepulta Jesus, conforme está narrado em Mateus 27, 57. Essas coisas, gente, ajudam a gente a conhecer Jesus melhor. E sabe, conhecendo Jesus melhor, a gente tem mais convicção. A gente ama mais a igreja, ama mais Jesus e trabalha mais também por ele. Tudo isso acontece porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Por isso que São Paulo diz, eu tenho tudo como perda para conhecer o meu Senhor. É o que me interessa. O resto também é como lixo, como esterco. Bom, vamos lá. Ele entregaria seu espírito a Deus. Está aí, já colocamos. Pode colocar, pode mudar. Todas essas previsões, mais de 30. São mais de 30. Ok? Intervalo? Ok. Se cumpriram rigorosamente para que ficasse bem claro quem era o Messias. Por isso Jesus repetiu muitas vezes, para que se cumpram as Escrituras. De modo a não ficar dúvida sobre quem ele era. Então vejam, como é que Deus preparou tudo isso, né, gente? Se Jesus chegasse aqui, não houvesse essa preparação, haveria muita dúvida. Será que ele é o Messias mesmo? Com tudo isso já houve dúvida. Com tudo isso, muitos judeus não o aceitaram. E principalmente os sacerdotes, doutores da lei, que conheciam as Escrituras, não aceitaram. Veja como é que Deus preparou a vinda de Jesus de uma maneira assim, muito bem preparada. Bom, vamos para o intervalo. A gente volta já para continuar essa nossa conversa. Espere aí. Muito bem, estamos aqui já de volta com a nossa Escola da Fé e eu quero saudar aqui a vocês que estão aí, vieram participar ao vivo do nosso programa. Temos amigos de Igreja Nova em Alagoas. Quem é? Levanta a mão. Isso, a câmera vai mostrá-los aí. São José dos Pinhais, Paraná, certo? Latina, Roma, de Roma. Seja bem-vindo. Brasília, Distrito Federal. Taperuá, Paraíba. Taperua, na Paraíba. Glória, na Bahia, certo? E Tocantins, Minas Gerais. Ok, temos gente aqui de vários estados. Muito bem, eu tenho aqui alguns avisos importantes para fazer, deixa eu começar aqui. Bom, Kairos Famílias em Pé, data 21 de outubro. Kairos é um evento que acontece num dia só, domingo. Normalmente tem 2 palestras, tem a adoração do Santíssimo, né? Com músicas, cantos, orações, etc. Sempre na quinta-feira, né? Ou domingo, né? Domingo. E o tema, família chamado à santidade. Um tema muito importante. Quem é que vai estar pregando? Padre Edmilson Dias, professor Felipe Aquino, Geice Brito, Luciana Antunes, Jimmy e Benedita Fiaramonte. É um casal consagrado da Canção Nova. Bem, durante o evento haverá atendimento de oração e aconselhamento para as famílias, para os casais e para os jovens. Então aí vai ter muita gente aí para atendimento. Informações você pode ter pelo telefone 12 31 86 2600 ou eventos.cancionnova.com, ok?
pelo site eventos.cancional.com, você pode ter aí essas informações. Bom, a semana que vem nós vamos continuar ainda conversando sobre Jesus, né? Aqui eu estou colocando o que o Antigo Testamento colocou sobre Jesus. Passei assim um pouco rápido, porque isso tudo está na Bíblia e é fácil você depois, se rever esses slides todos, você pode então confirmar na Bíblia. E aqui eu quero colocar que você pode verificar isso, né, no facebook.com/Escola da Fé. Você entra em facebook.com/Escola da Fé, você pode verificar todos esses slides, ok? E tem mais, você pode assistir qualquer programa Escola da Fé que já passou, você pode assistir no youtube.play Canção Nova, ok? E não só Escola da Fé, mas por esse canal digital, você pode ter acesso a todo o conteúdo da TV Canção Nova de maneira gratuita. Então, veja, toda a programação da Canção Nova, Escola da Fé e os outros programas todos, você pode assistir gratuitamente o que já passou, né? Anota aí, importante, youtube.play Canção Nova, tá? Gratuitamente, não é um aplicativo que você tem que baixar, nem nada. Você pode assistir tudo isso aí livremente. Bom, eu gostaria de colocar aqui, mostrar aqui 3 livros que são fundamentais nesse estudo que nós estamos fazendo. Na semana que vem, eu vou continuar. Eu vou começar na semana que vem alguns programas sobre os mistérios da vida de Jesus. Que mistérios esses? A infância, né? Até os 30 anos. Depois, aí os mistérios da vida da infância e da vida oculta dele. Depois, os mistérios da vida pública, né? Todo o trabalho que Jesus fez de evangelização. Depois, os mistérios da paixão e da glorificação dele. Ok? Então, são para nós entendermos profundamente essa caminhada de Jesus, e que tem repercussão para a igreja, tem repercussão para nós. Ok? Bom, este livro, Jesus Cristo é Deus, é o que eu falei do padre Laburu. Esse livro é o seguinte: esse padre espanhol, jesuíta, ele fez 5 conferências numa universidade espanhola para provar a divindade de Jesus. E ele prova através de 5 caminhos. Primeiro, ele coloca o seguinte, né? Jesus Cristo na profecia. Isso que eu mostrei aí. Ok? Os profetas que anunciavam Jesus. Depois ele coloca Jesus na história. História de 2000 anos da igreja. Depois Jesus Cristo diante da ciência. Ok? Principalmente a ciência racionalista, que quis destruir os evangelhos e acabaram provando exatamente o contrário, que os evangelhos são autênticos. Depois Jesus Cristo na sua obra, que é a igreja, e Jesus Cristo nos seus milagres, nas suas ações. Com essas 5 conferências, esse livro foi chamado Máquina de Fazer Católicos. Por quê? Porque mostra as credenciais do Cristo. Entende? Não é apresenta um Cristo assim, de qualquer jeito. Não. Na ciência, na história, na igreja, nos milagres. E é isso que eu quero colocar um pouco aqui na Escola da Fé. Ok? E aí é um livrinho que vale a pena. Olha, você lê numa noite esse livro, mas é de uma riqueza. Bom, não é à toa que o Padre Jonas, quando nós éramos jovens, o Padre Jonas usava isso aí para a nossa formação. Tá aí. Um outro livro que é assim, muito consistente sobre Jesus, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Ok? Esse livro foi escrito por um cirurgião francês chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a paixão de Cristo, em laboratório. Ele fez até crucificação de cadáveres, devidamente autorizado, para ele estudar. Tem até foto aqui, olha. Deixa eu para mostrar aqui, dar um close aqui. Cadáveres que ele crucificou para sentir como é que Jesus morreu naquela cruz. E uma das coisas que ele descobriu, que Cristo não foi crucificado com o cravo no meio da mão, mas foi no pulso. Por quê? Quando crucificava o cadáver aqui, rasgava o peso. Então, entende? E é interessante que no Santo Sudário, que ele baseou também a reflexão dele, a marca do cravo aparece no pulso. É interessante isso. E a ciência comprova, né? E aqui ele coloca, depois de uma série de outras
colocações, por exemplo, quero mostrar uma aqui que é muito interessante, como é que os cravos atravessaram aí os pés, atravessaram as mãos. E o que é mais bonito nesse livro não é a parte científica, é a parte espiritual. Porque esse homem, Pierre Barbet, depois que ele fez todo esse estudo, ele dizia o seguinte, que ele fala aqui, que ele não conseguia mais fazer a via sacra. Quando ele fazia a via sacra, ele chegando no meio da via sacra, ele ia sentindo com tanta profundidade o sofrimento de Cristo, que ele chegava a desmaiar. Ele tinha que parar. Ele não conseguia chegar até o fim da via sacra. Veja que coisa impressionante. Um médico, né? Um cirurgião, acostumado a ver sangue, acostumado a ver cadáver. Né? Bom, um outro livro que também muito importante, Flores e Plantas do Santo Sudário. O que é esse livro aqui? Esse livro foi escrito por um judeu, um cientista judeu, um pesquisador, né? Doutor em botânica, que ele descobriu que no Santo Sudário de Cristo tem uma série de flores que ficaram marcadas ali no Sudário de Cristo, e que são flores que só dão na Palestina, em Jerusalém, e só na época da Páscoa, em que o Cristo foi crucificado. Está aqui a foto desse pesquisador, o nome dele é Avinoam Danim. Esse livro foi escrito em Jerusalém. Eu conheci esse livro em espanhol, fiz contato com ele, né? E adquirimos os direitos autorais para publicar, e ele não é católico. Eu perguntei, o senhor é católico? Ele disse, não sou católico e nem quero ser. Sou judeu. Mas o sudário é desse homem chamado Jesus Cristo, que para eles não é Deus, mas é desse homem chamado Jesus Cristo. E aqui ele mostra as flores que ele identificou, né? As regiões da Palestina e as flores que ele identificou no sudário. É um livro escrito por um cientista, um pesquisador judeu, né? Eu quero mostrar aqui, rapidamente, uma coisa muito interessante. Vou até levantar, porque quero que o câmera dê um close aqui. Ele mostra o seguinte, uma coisa interessante. Quando um judeu morre ensanguentado, ele conta aqui, eles não tiram o sangue, porque o sangue para eles é alguma coisa sagrada. Então eles cobrem o sangue com flores. E ele identificou isso no sudário de Cristo. E coloca aqui a foto, quero mostrar aqui a foto que ele apresenta sobre isso. Né? É um livro sobre o sudário, mas que tem uma evidência científica muito grande. Esse homem tem livros e livros publicados, né? Aqui. São duas fotografias que mostram com muita claridade. Aqui, a gente vê uma foto do Cristo, não é? Onde ele marcou aqui as flores que ele encontrou que ficaram marcadas no sudário. Que flores eram essas? Aí a outra foto mostra que flores eram estas. Aqui estão as flores. Né? E aqui está o rosto de Cristo, não sei se está dando para ver. Então, onde todo esse rosto de Cristo ficou ensanguentado pela coroação de espinhos, que ele identificou 71 furos na cabeça de Cristo. Claro, a cabeça ficou toda ensanguentada. E aqui ele mostra que tipo de flores estavam ali. Nós conhecemos essa flor aqui, né? Essas margaredinhas, ok? Interessante, gente, um homem que é um pesquisador judeu da Universidade Hebraica de Jerusalém, testemunha. O que eu achei relevante desse livro é que todo livro que você lê sobre o sudário foi escrito por um católico. Agora aqui não. Um livro que atesta que o sudário realmente é de Cristo, é do tempo de Cristo, mas escrito por um judeu e enche de comprovações aqui, com fotografias e mais fotografias, né? Mostrando a evidência de tudo isso. Sabe, essas coisas é que nós temos que conhecer. Porque hoje, sabe, uma coisa que eu falo muito para os jovens, hoje, a maior dificuldade hoje da evangelização está onde? No meio universitário. Eu digo isso porque eu fui professor universitário 40 anos. Ok?
onde há maior resistência para o cristianismo realmente penetrar é nas universidades. Então, qual é a estratégia que nós temos que ter para uma evangelização do meio acadêmico, do meio cultural? O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI falaram muito disso, né? Levar o evangelho para a cultura, para as pessoas de cultura, para as pessoas de intelecto. Então, nós temos que levar essas coisas. Não adianta eu chegar lá e só dizer que Cristo é Deus porque está escrito na Bíblia, porque o padre falou, porque... Não, nós temos que mostrar as credenciais, as provas, entende? Então, eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar com os universitários da Universidade Renovada, né, que é o movimento dentro da renovação carismática católica, porque eles estão fazendo esse trabalho junto aos professores universitários, com um grupo de oração dentro das universidades, e é isso que é importante fazer. Por quê, gente? Porque uma coisa que tem que ficar bem entendido por nós é o seguinte: quem molda a cultura da sociedade é a universidade. Por que a igreja fundou as universidades? Foi a igreja que começou as universidades, lá por volta do ano 1100, a Universidade de Bolonha, na Itália, a Universidade de outras universidades todas, não é? Por exemplo, Salamanca, na Espanha, Valladolid, na Espanha, a Universidade de Sorbonne, na França, a Igreja Católica que fundou. A Universidade La Sapienza, a maior universidade italiana, foi a Igreja Católica que fundou. Por quê? Porque a Igreja sabia e sabe que a universidade é que forma os formadores de opinião. De onde é que saem os jornalistas? De onde é que saem os escritores? De onde é que saem os professores? De onde é que saem os médicos, os engenheiros? Sai da universidade. Então, se a universidade é uma universidade pagã, vai formar uma elite pagã, que vai moldar a sociedade. Por que nós temos uma mídia hoje anticatólica, laicista, que quer arrancar os símbolos católicos todos? Por quê? Porque é uma mídia que foi formada numa escola pagã, ou neopagã, uma escola que não acredita mais em Deus. O Papa Bento XVI colocou isso bem claro. Nós criamos um mundo onde não tem mais espaço para Deus. É o laicismo. Entende? Então, essa fundamentação que eu tenho colocado aqui é exatamente para isso, para que a gente possa enfrentar um debate, né, com pessoas do mundo da cultura com consistência. Ok? Inclusive, quero colocar o seguinte: no meu site, cleofas.com.br, eu tenho um curso de teologia à distância. Tá? Já entrou ali. Um curso de teologia à distância, onde eu mastigo todas essas coisas. Agora, por exemplo, estou num curso bíblico, a matéria é curso bíblico, dentro do curso de teologia, né, onde estamos analisando o Antigo Testamento, agora começa no Novo, para que a gente tenha essa consistência, né, de doutrina para enfrentar a situação. Bom, falta acho que só esse slide para terminar, ou mais um. Todas essas predições, como eu disse, né, ou vaticínios, né, aqui apareceu a palavra vaticínios, essas predições, né, mais de 30 se cumpriram rigorosamente para que ficasse bem claro quem era o Messias. Por isso Jesus repetiu muitas vezes, para que se cumpra as Escrituras, de modo que não ficar dúvida quem ele era. Pode passar? Essas profecias, então, são as credenciais entregues por Deus a seu Filho e dissipam toda a dúvida e satisfaz a curiosidade mais exigente. Elas mostram, de certa forma, a má-fé daqueles que não queriam vê-las e nem admiti-las. Por que aqueles doutores da lei, sacerdotes, escribas, mesmo conhecendo tudo isso, não quiseram admitir? Por quê? Porque sabiam que iam perder, de certa forma, a posição deles. Claro, se chegou o Messias está acima de tudo. Então, não convém aceitá-lo como o verdadeiro Messias. E também, há um outro fator que os teólogos colocam aí, que é o seguinte: eles interpretaram todas essas citações de uma maneira
equivocada, achando que o Messias seria um libertador social, político, que expulsaria, não sei, Pilatos, César, Herodes, e restabeleceria em Israel um poderio assim. E Jesus não veio para isso. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E para tirar o pecado do mundo estava previsto que ele ia passar por isso, pela cruz. Não quiseram aceitar um Messias desse jeito, de forma alguma. Bom, tem mais um? Ou terminou? Bom, eu acho que esse é o último. Então, Jesus que coloca examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. João 5,39, ele deixou bem claro. Olhem as Escrituras e vocês vão ver se eu sou ou não sou o Messias. Cumpriu-se aquilo que Filipe disse a Natanael, o apóstolo Filipe falando para Natanael, Bartolomeu. Encontramos aquele de quem Moisés, olha aqui, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Moisés já tinha predito Jesus. E que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Olha que bonito. O apóstolo Filipe, graças a Deus que é meu xará, né? São Filipe, meu intercessor. Graças a Deus, ele entendeu. Natanael, encontramos aquele que Moisés falou. Né? Está lá na lei, está lá nos profetas. É Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus. E Pedro também reconheceu, e os apóstolos reconheceram. E nós devemos reconhecer. Né? Terminou? Ou tem mais algum? Terminou. Bom, isso é o que eu tinha para mostrar hoje. A gente tem muitas coisas. O nosso catecismo, eu queria recomendar uma coisa interessante. O nosso catecismo, quando ele fala... a gente sabe que a primeira parte do catecismo, quase que a metade do catecismo, é o credo. E do credo, a parte mais importante é Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Padeceu sob o poder do Espírito, nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi morto, etc., ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, vai voltar. Então, uma maneira da gente aprofundar esse conhecimento de Jesus Cristo, que São Paulo falava tanto, é a gente estudar aqui o catecismo. Não é? Por exemplo, eu quero colocar aqui alguma coisa importante, né? Para quem quer fazer um estudo bastante profundo sobre isso. Então, a partir do parágrafo 422, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Está aqui. A partir e vai até... quando termina aí a primeira parte, até chegar aqui, 1065. Então, do parágrafo 422 do Catecismo até 1065, quando termina o credo, tudo isto é sobre Jesus Cristo. Ok? É a doutrina que a igreja aprendeu durante 2000 anos, primeiro com o próprio Cristo, através dos apóstolos, que chegou até a igreja. Né? Então, aí a gente tem essa consistência toda. Dessas colocações todas aqui, né? Talvez a mais importante de todas, quando o catecismo termina de falar de Cristo, coloca sobre a ressurreição. E este é um ponto em que aqueles que querem destruir a igreja ou anular o cristianismo, querem negar a ressurreição de Cristo, porque aí está a base da nossa fé, e que garante a nossa ressurreição. A esperança nossa de cristãos, a diferença do cristão para aquele que não é cristão, é que nós temos uma esperança na vida eterna, da ressurreição, e porque o Cristo ressuscitou. Agora, como é que se prova a ressurreição se ninguém viu o Cristo ressuscitar? Esse é um ponto que o catecismo coloca com muita clareza. Primeiro, o túmulo vazio dele, que os apóstolos chegaram lá e não encontraram mais nada, a não ser o sudário ali, aqueles lençóis. E os apóstolos e as mulheres. Segundo, a evidência de tudo aquilo que os apóstolos fizeram em função da ressurreição.
Os apóstolos não acreditavam que ele ia ressuscitar. Não acreditavam. Tanto é que ele foi conversando com os 2 discípulos de Emaús, né? Até lá em Emaús, e falando, e os apóstolos, o que os 2 discípulos diziam para Jesus? Eram discípulos, conheciam ele. Disseram para Jesus, olha, Jesus disse, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles disseram para Jesus, será que o senhor é o único forasteiro por aqui, que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus de Nazaré, que nós esperávamos que fosse, né, restabelecer o reino de Israel, mas olha, já tem 3 dias que ele morreu, acabou tudo. Bem, se bem que algumas mulheres disseram que viram ele ressuscitado, mas conversa de mulher. Quer dizer, não acreditavam. Tomé, quando os apóstolos disseram, nós vimos o Senhor, Tomé não estava na primeira aparição, né? No domingo da ressurreição. Tomé teve que botar a mão nas feridas dele para acreditar. Quer dizer, os apóstolos não acreditavam na ressurreição. Por isso que eles não puderam fraudar a ressurreição. Como é que eles vão inventar que o Cristo ressuscitou? Vocês não acreditavam na ressurreição. É interessante isso. E depois, toda a força propulsora da evangelização deles, que foi em cima do quê? A ressurreição. Você pega os Atos dos Apóstolos, começa a ler os Atos dos Apóstolos, tudo. Né? Pedro, no dia de Pentecostes, Atos 2, vocês mataram o autor da vida, mas ele ressuscitou. Né? Aí, todos os Atos dos Apóstolos em cima da ressurreição. E, por fim, a igreja, a grande obra de Cristo, 2000 anos está aí, provando que aquilo que ele falou acontece. As portas do inferno nunca prevaleceriam contra ela. Né? Então, isso tudo mostra, né, a consistência da nossa fé. Bom, chegamos ao fim do programa hoje, né? Eu agradeço a vocês que vieram participar ao vivo, vocês de casa, e eu gosto sempre de pedir ao sacerdote já que nos dê a bênção. Porque uma coisa que o Cristo fazia sempre era isso, ele mandava os apóstolos, preguem o Evangelho, anunciem o reino de Deus e curem os doentes. Né? Então, depois que os apóstolos, ele mandava curar os doentes. Então, eu gosto de pedir essa bênção no final, porque ficamos 1 hora aqui conversando sobre Jesus. Agora vamos pedir que ele cure também as pessoas que precisam, que dê a sua graça, a sua bênção. Então, você que está em casa, coloca a sua intenção agora, porque essa bênção sacerdotal, diaconal, pode ser dada à distância, porque é sacramental, não é sacramento, ok? E vocês também. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos e vão em paz, que Deus os acompanhe. Muito obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.